Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Mais uma vez, Jesus se expressando o seu amor, sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, expressando a sua vontade para nós, a sua vontade para que a nossa vida seja cada dia mais conforme o que ele deixou estabelecido nas Escrituras, no nosso manual, para que nós prossigamos em conhecer mais o Senhor e andar neste caminho sobremodo excelente, para vivermos uma vida em abundância e uma vida eterna com o Senhor. Amém? Vamos ler o livro de Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Vamos ver o que o Senhor quer quando Ele estabeleceu a família que Deus formou, a família que Ele estabeleceu como família de Deus, família no projeto de Deus. Isso é muito importante nós conhecermos, entendermos, para viver uma vida em abundância de toda sorte de bênçãos que vamos receber, porque o Senhor preparou para nós. Amém? Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não se esqueça de dar o joinha, tá? Não se esqueça de compartilhar também com seus amigos, seus parentes, todos aqueles a quem você ama e quer ver andando por este caminho que um dia nós conhecemos, caminho santo, caminho sobremodo excelente, o caminho da vitória, da conquista, um caminho que vai nos dar alegria, paz, amor ao próximo e uma vida que vai alegrar o coração do nosso Pai Celestial. Amém? Bom, então diz assim, Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque já Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. Diga misericórdia, Senhor. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito. Porque se somente um, ele buscava uma descendência para Deus, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleal. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar agora, sim, que é o Senhor que reine na nossa vida, o Senhor que opera em nós, o Senhor que nos dá a direção, o Senhor é a nossa bússola,
é a nossa resposta, o nosso socorro bem presente, que nos ensina e que nos capacita a vivermos a vida que Ele tem preparado para nós. Por isso nós glorificamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome e Te bendizemos. Vem, Senhor, nos ajuda. Ajuda as nossas fraquezas, nas nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a voz de Deus, não a voz do homem, mas sim aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Bom, o assunto de hoje está sendo muito difundido, muito anunciado e falado em mídias, em várias plataformas, em várias situações, em várias famílias, em vários lugares aonde o Senhor quer falar sobre aquilo que o homem está fazendo e se desviando do projeto original que Deus formou a família. Amém? O que é o casamento? O que Deus diz sobre o casamento misto e o divórcio? Como Deus o encara? Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra e o povo se corrompem. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Quer dizer, os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra e se corrompeu. Ou seja, a palavra, que é a vontade do Senhor, que precisa ser ensinada, que precisa ser proclamada pelos sacerdotes, pelos homens, por aqueles que Deus escolheu para anunciar a sua palavra, para ensinar a sua palavra, para revelar a sua palavra, deixaram de ensinar. E por isso, muita gente tem se corrompido. Hoje se fala muito em prosperidade, em vitórias, em coisas muito materiais, em coisas que são passageiras, efêmeras, são coisas que vem e passa, mas o que o Senhor tem preparado para nós é eterno. É eterno, e a vontade de Deus é que nós estejamos com Ele na eternidade. Eles estavam lidando de uma forma errada uns com os outros, porque estavam lidando de forma errada com Deus também. Quando nós andamos errado com o nosso próximo aqui na terra, com a nossa esposa, com os nossos filhos, nós também estamos andando errado com o próprio Deus. A família determina a igreja. A família é a base da igreja. A família foi levantada, formada por Deus, foi edificada por Deus. E isso Deus fez para que fosse honrado pela família, para que fosse obediente à palavra de Deus, para que a vida em abundância passasse a existir, prevalecer dentro de cada casa, de cada família. E começaram as distorções na família. E até os dias de hoje isso também tem acontecido. Os casamentos mistos estavam pondo em risco a teocracia judaica, a integridade espiritual da nação, e o divórcio estava colocando em risco a integridade das famílias, ou seja, separando, dividindo, pulverizando, fazendo morrer a família. O abandono do cônjuge estava ameaçando e desmoronamento do lar em Israel. Famílias desestruturadas e quebradas desembocam em igrejas fragilizadas, ou seja, muitos hoje vão parar na igreja por uma situação que estão vivendo em sua própria família, em que as coisas andam
de ponta cabeça. Ou seja, as coisas não estão andando bem, não estão trazendo felicidade, não estão trazendo alegria, não tem temor a Deus. E tudo isso faz com que as famílias comecem a andar completamente fora do propósito de Deus, porque começaram um planejamento errado também. A base não estava alicerçada na palavra de Deus. Isso faz muita diferença. O casamento é uma aliança de amor. É uma aliança de amor entre um homem e uma mulher. Os limites da aliança conjugal. O casamento é uma união heterossexual. O casamento é a união entre homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Não uma mulher com mulher, não um homem com homem. Este é o princípio da criação, conforme Gênesis 2:24. É o princípio. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A união homossexual é uma abominação, um erro, uma torpeza, uma paixão infame, contrária à natureza criada por Deus. A misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Como nós precisamos orar pelas famílias, como nós precisamos interceder mais pelas famílias. Interceder porque nós estamos ficando em uma situação pior do que Sodoma e Gomorra. Os dias atuais, os dias de hoje, estão sendo cruéis com as famílias. Eu tenho visto pessoas sofrendo dentro da sua casa, com seus filhos, com as suas filhas, com seu esposo, com a sua esposa. Mulheres deixando o marido para viver com outras mulheres. Homens deixando as suas esposas para viver com outro homem. Filhos ou filhas declarando abertamente a sua posição sexual, a sua escolha sexual, e traz uma tristeza profunda para os pais, traz uma angústia, traz situações difíceis para o pai e para a mãe aceitar aquela situação, aceitar aquela posição que o filho ou a filha tomou e descambando para uma conduta completamente diferente daquilo que Deus determinou, que Deus programou para uma família. O casamento é uma união monogâmica, ou seja, um homem e uma mulher, só um homem e uma mulher. O casamento é a união entre um homem e uma mulher, está lá em Romanos 1, 26 e 27. Vamos ler aqui Romanos 1, 26 e 27, o que diz essa passagem aqui, que é importante lermos essa passagem. E por essa razão, Deus entregou às paixões vergonhosas, Gênesis 1, 26, Romanos 1, 26. Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros e deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu a lei do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus. Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que
os conduz à prática de tudo que é reprovável pelo Senhor. Então, pense bem, o que nós temos visto aí hoje está escancarado, está cada vez mais sendo difundido, divulgado, afrontado dentro da casa, nas ruas, em qualquer lugar que você de repente se depara com uma situação dessa que nós lemos aqui, e que as pessoas acham normal, acham que é normal, acham que agora já não tem mais como esconder, não precisam mais esconder, porque está tão divulgado, tão proliferado essa situação em que nós lemos em Romanos 1, 26 e 27, que está sendo reprovado por Deus. Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Você acha que Deus está se agradando do que está vendo na criação dele, que ele fez? E a distorção, e o engano, a mentira que estão vivendo, influenciado por Satanás e seus demônios, os espíritos das trevas que querem distorcer a natureza do homem, distorcer aquilo que Deus fez, que é tão bonito, tão lindo, uma família de Deus, uma família formada conforme os padrões de Deus. E muitos falam, isso foi no passado, agora nós estamos vivendo num tempo moderno, os tempos mudaram, não mudou não, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E sempre vai ser o mesmo Deus, eternamente vai ser o mesmo Deus. Deus não tem variação, ele não mudou, ele vai continuar sendo Deus, o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Amém? O casamento é uma união monossomática. O sexo no casamento é ordem, é bom, é santo, é puro, é deleitoso. Está estabelecido o sexo no casamento, mas conforme a vontade de Deus, conforme os preceitos, conceitos, juízos, ordenanças de Deus. A deslealdade, a aliança implica na infidelidade sexual. Os índices da infidelidade conjugal são alarmantes. Na atualidade, 75% de infidelidade dos homens e 63% nas mulheres. Ou seja, ambos estão sendo infiéis hoje e só vão descobrir na hora que não tem mais jeito de esconder. Não tem mais jeito, não tem mais como voltar atrás. Aí um declara, olha só, não dá mais, não quero mais, já estou gostando de outro, e isso já tá rolando há muito tempo. Já está sendo vivida essa vida dupla há muito tempo, mas chega um ponto que vai ser aberto, vai ser divulgado, vai ser proclamado, que não quer mais, não aceita mais, quer viver de outra forma. Mas no altar um dia falou, até que a morte os separe. Foi falado, até que a morte os separe. Mas quantos honram aquilo que um dia falaram no altar de Deus, diante de um sacerdote, e confirmaram, sim, eu aceito. Sim, vieram declarações de amor, juras de amor, de amores. E chega num determinado ponto da caminhada, começam a descambar, sair do trilho, o caminho da vontade de Deus, e acha que não vai ter consequência. E da misericórdia, Senhor. O casamento é uma união indissolúvel. A quebra da aliança conjugal, deslealdade, Jesus reafirmou que o que Deus uniu não separe o homem. Mateus 19, 6. A natureza da aliança conjugal. O que Deus uniu, o homem não pode separar, não vai separar. Mas, para isso acontecer, existe
desculpa, uma caminhada. Existe um caminho a prosseguir, a persistir, a determinar. Não é de qualquer jeito. De qualquer jeito não se firma, não se solidifica uma aliança. Ela é quebrada facilmente, se não é reafirmada, realiançada todos os dias, regar o amor, regar a fidelidade, regar o compromisso, a aliança e o amor também um pelo outro, a dedicação, a cumplicidade que um tem que ter com o outro. É importante. Deus não quer que o homem se case para se separar. Ele quer que permaneça até que a morte separe. O casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. Ninguém se casa um com o outro forçado. Desculpa. Ninguém se casa com outro forçado. Ninguém casa acorrentado. Casa por amor. Casa por livre e espontânea vontade. Até quando não vai dar certo, na última hora, acaba... Não é bem isso. Mas tem que ser antes. Começa a ver os defeitos, começa a ver as coisas erradas. E antes do casamento dá tempo de consertar. Mas o homem às vezes fica cego. A paixão cega o entendimento. A mulher também cega o entendimento. Aí depois que casou, ele vai ver, não era bem isso que eu queria de um casamento. Não era bem isso que eu pensava de um casamento. Imaginava que era um casamento. Casamento é um compromisso. É uma aliança que é feita com o esposo, com a esposa, com o noivo e a noiva, e com Deus também. O casamento é uma aliança testemunhada por Deus. Deus está ali confirmando. Deus é o arquiteto, o fundamento e o sustentador do casamento. Diga glória a Deus. Ele está presente, ele é a testemunha principal, o casamento foi instituído por ele. É feito na presença dele, devemos pedir a ele o cônjuge. Senhor, envia, antes de casar, envia, Senhor, aquele que é preparado por ti para mim, para que eu tenha uma vida longa de casamento, para que o meu casamento seja um casamento abençoado, para que esse casamento possa trazer alegria para mim, porque quando nós nos casamos, se casa para fazer o outro feliz. E tem pessoas que se casam para ser só feliz. Quando a via tem que ser de duas mãos duplas, para lá e para cá, você tem que fazer a outra pessoa ser feliz, e aquela pessoa também que você casa também tem que te fazer feliz, porque é assim que Deus quer. E o homem se casa, ou a mulher se casa para fazer um ao outro feliz. Diga glória a Deus. Devemos construir a relação sobre ele. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Está lá em Eclesiastes 4:12. Você que conhece a Bíblia sabe muito bem o que quer dizer o cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras é o homem, a mulher e Jesus. Está lá em Eclesiastes. Eclesiastes fala que o cordão, quando é 3 dobras, ele fica fortalecido. Fortalecido para não quebrar. Para não quebrar, diga glória a Deus. E é isso que nós precisamos ter no nosso casamento. Jesus fortalecendo esse casamento. Esse casamento que é indissolúvel. E até que a morte os separe. Diga glória a Deus. Até que a morte os separe. Porque é assim que Deus quer, não é conforme o homem quer, não.
É como Deus quer. 4:12 está aqui. 12. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só se aquentará. Se esse alguém quiser prevalecer contra um, os dois se lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, ou seja, está fortalecido. O cordão de 3 dobras no casamento é Jesus fortalecendo um, fortalecendo o outro, em fidelidade, em amor, em compromisso. Cada dia mais essa aliança se firma, se fortalece, porque o Senhor está ali sustentando esse casamento, aprovando, edificando essa casa, essa família, esse casamento, para que ele permaneça e prevaleça contra tudo e contra todos que se levantam contra essa casa, contra o casamento e contra essa família. Amém? Casamento misto é uma deslealdade à paternidade de Deus. Não vai dar certo. Casamento misto. 2 homens, uma mulher, 2 mulheres e um homem. Existe isso. Deus, quando formou o homem e a mulher, ele fez o macho e a fêmea, e não fez o terceiro sexo. Fez o homem e a mulher. Formou o homem e a mulher. Criou o homem e a mulher. Não fez o terceiro sexo. O terceiro sexo veio da distorção. Foi o homem que mudou o seu curso natural, como nós lemos em Romanos 1, 26 e 27, que aí começou a distorcer conforme a vontade do homem, conforme a tendência, a inclinação, o pecado que o homem começou a se inclinar, começou a namorar, começou a ter essa tendência, e aí veio essa distorção. Muita misericórdia, Senhor. Misericórdia. Deus é o Pai do seu povo, de uma forma especial. Deus chamou Israel para ser o seu povo particular. Em Oséias 11:1. Nós pertencemos à família de Deus. Fomos adotados, também somos gerados, diga glória a Deus, também fomos gerados do Espírito. Deus fez conosco uma aliança de ser o nosso Deus, e nós, o seu povo, para sempre. Ele requer de nós fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Deus requer de mim fidelidade. O casamento misto levará à idolatria e à adoração a outros deuses. Era uma espécie de infidelidade conjugal com Deus, da aliança. Era uma traição e uma quebra de aliança do homem com a mulher e do homem e a mulher contra Deus também. Quebrou a aliança. O apóstolo Paulo pergunta: que harmonia entre Cristo e o maligno não existe, entre a luz e as trevas? Ou que união entre o incrédulo com o incrédulo? Que ligação há entre santuários de Deus e os ídolos? Não há. O casamento misto era uma porta de entrada para o desvio da fé, uma porta de entrada para os espíritos das trevas também entrar na vida de um casamento. Da misericórdia, Senhor. A geração antediluviana, a descendência e a geração antediluviana foi devido ao casamento entre o Filho de Deus com as filhas dos homens, ou seja, de uma geração piedosa com uma geração que não temia a Deus. Aí é aquela situação que nós falamos que é o jugo desigual. Eu já vi muitos casamentos acontecerem
por pessoas não esperarem em Deus, não confiarem em Deus, que Deus está preparando o varão, Deus está preparando uma varoa, e aí fazem aquilo que dá na telha, fazem por sua própria vontade. Temos aí o exemplo de Sara, quando quis, em vez de esperar a promessa do Senhor se cumprir, ela deu um jeitinho, e nesse jeitinho nasceu Ismael, e houve um problema na casa, na família, que Abraão teve que mandar Agar e Ismael embora. Ou seja, a base foi errada, em vez de esperar a promessa de Deus, quis fazer do jeito próprio, própria maneira de agir e de fazer acontecer aquilo que tanto sonhavam, esperavam, um filho. E o filho da promessa tinha sido prometido por Deus. Aquilo que Deus falou que vai fazer, ele vai cumprir. Diga glória a Deus. A geração pós-cativeiro, o casamento misto foi duramente reprovado por Esdras 9, de 1 a 2, Neemias também, Malaquias 2, 10 a 16. O casamento misto é a quebra de uma aliança feita pelos pais. Quando o povo recebeu a lei de Deus no Sinai, eles prometeram a Deus que não dariam seus filhos e as suas filhas em casamento aos adoradores de outros deuses. E Deus, quando deu Jericó, e alertou o povo: olha, não faça união entre povos que não adoram o mesmo Deus, que não têm a promessa, que não fazem parte da aliança. Deus falou, Deus determinou, mas o homem tem dura cerviz, e aí quis desobedecer a Deus. A misericórdia. O casamento misto é a quebra da aliança feita pelos pais. A questão não era o casamento interraciais, não era sobre raça, era sobre a união com adoradores de deuses estranhos. Era espiritual, não era racial. O problema era espiritual, jugo desigual. O problema não era racial, mas religioso. Boaz casou-se com Ruth, uma moabita. Hoje, quando a pessoa se casa com alguém não nascido de novo, está quebrando esse preceito bíblico. Só pode casar com outro por morte do cônjuge. Ou seja, uma pessoa quer repudiar o marido ou a mulher,